Vamos lá. Eu fiz o teste alérgico e deu positivo, mas não tenho muitos sintomas. Isso é possível? Muito possível. O nosso organismo, ele apesar de sensibilizado, ele tem dentro dele um mecanismo que a gente pode, de uma forma fácil de dizer, chamado barreira imunológica, ou seja, ele não responde com sintomas, mesmo ele estando sensibilizado a determinadas substâncias. Você faz o teste alérgico, dá positivo a pelo de gato, dá positivo a ácaro, dá positivo a pólen, seja lá o que for, mas você não tem sintomas, você não tem obstrução nasal, você não tem bronquite, você não tem asma, você não tem rinite, você não tem nada. Você só está sensível no teste alérgico, seja o teste alérgico de pele e o teste alérgico de sangue. Por isso que a nossa indicação é a seguinte: só se trata doença alérgica com vacinas se o paciente tiver sintoma. Um teste alérgico positivo não indica tratamento de vacina, tá? Só se trata alergia se o paciente tiver sintoma. E também só se faz a restrição de determinados alimentos se o paciente tiver sintomas compatíveis com a alergia alimentar. Então, no caso, se você tiver um teste positivo a leite, mas você toma leite e não tem absolutamente nada, aquele consumo do leite ele só causa problemas que não estão ligados à alergia alimentar, como no caso problemas únicos respiratórios, e não tem um padrão mais amplo, mais completo, mais complexo de hipersensibilidade alimentar, né? Porque nós sabemos que a alergia alimentar ela causa outros sintomas, ela não causa somente problemas respiratórios, ela começa causando problemas gastrointestinais, problemas dermatológicos, evolui para problema respiratório e depois pode evoluir até para problemas cardiovasculares, levando o paciente a choque, ou seja, é um quadro grave. Tá? Então começa com problemas de urticária, depois leva a uma diarreia, a dificuldade de respirar e aí depois vem o problema cardiovascular que leva o paciente a uma crise hipotensiva e ao choque, e o paciente pode vir a falecer. Então o que acontece? O aparecimento de um sintoma somente relacionado à alergia alimentar não indica a restrição ao alimento, tá? Não indica. Mesmo o alimento estando positivo, porque como eu havia falado, você pode ter positividade a alérgenos, sejam eles alérgenos respiratórios ou alérgenos alimentares, e não necessariamente você ter uma contraindicação para retirá-los, porque você não tem os sintomas aparentes. Inclusive, até se você retirar o alimento também, você vai estar até prejudicando o seu organismo de causar uma tolerância, de produzir células de tolerância e, consequentemente, você ficar tolerante àquele determinado alimento, tá bom? Então, é importante, igual essas modas, né? Moda da dieta do leite, moda da dieta do glúten, dizer que só a espécie humana toma leite, isso é bobagem, tá? Nós desenvolvemos toda uma característica física, comportamental, que fez com que nós tivéssemos uma certa estrutura corporal que viesse a consumir alimentos, mesmo não estando no período de infância que precisasse consumir um leite, né? Então, hoje você sabe que não há essa ligação, porque o ser humano já está adulto e fica consumindo leite, então isso acaba causando um certo efeito colateral. Isso aí é falácia, tá? Não tem nenhum problema. Se você der um leite também para o animal vai tomar o leite e não vai causar nenhum tipo de situação mais desagradável. Existe só uma questão específica em relação ao leite, porque quando você vai envelhecendo, você diminui naturalmente a produção da lactase, que é a enzima que digere a lactose. Então você pode sim produzir uma certa intolerância alimentar, mas alergia alimentar só se você tiver esses sintomas bem estabelecidos e bem clássicos. E a intolerância alimentar é uma coisa simples, só você fazer um leite sem lactose, que isso vai diminuir bastante o desconforto gastrointestinal, ou se você tiver um pouco mais de recurso, tomar a lactase oral em forma de comprimido, que hoje tem várias formulações de lactase, onde você se alimentando de um alimento derivado do leite, você pode fazer uso da lactase e essa lactase vai digerir aquela lactose que não foi digerida adequadamente pelo seu intestino, tá bom?